Brasil registra primeiro caso provável de hepatite misteriosa. E no jornal de hoje você vai ver também: Dia Livre de Impostos será realizado no Ceará. União Brasil lança pré-candidatura de Luciano Bivar para a presidência da República. Quais os impactos dos votos nulo e branco para as eleições de 2022? Marinha do Brasil e Marinha Nacional da França realizam operação em Fortaleza. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou o primeiro caso provável de hepatite misteriosa. A pasta também apura se 6 mortes foram causadas pela doença. O caso foi registrado em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e trata-se de uma paciente de 16 anos. Ela teve febre, mal-estar, náuseas e apresentou icterícia, que é a pele amarelada, sintomas comuns da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde de Ponta Porã, a jovem deu entrada no hospital regional da cidade 7 dias após o início dos sintomas. No Brasil, há 3 estágios de classificação de casos. O primeiro é o suspeito, em seguida há o provável, que indica que o quadro da paciente é compatível com a doença. Um caso passa a ser tratado como confirmado após os resultados de exames laboratoriais ou clínicos. Até esta terça-feira, havia 68 casos suspeitos de hepatite aguda em investigação, segundo informações do Ministério da Saúde. E termina na próxima sexta-feira a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo. Inclui idosos, trabalhadores da área da saúde, crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puerpérias, além dos povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades. A expectativa inicial anunciada pelo Ministério da Saúde é imunizar 90% do público-alvo, que corresponde a 76,5 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde orienta a todos os grupos prioritários que busquem os postos para que o Brasil tenha alta cobertura vacinal de forma a interromper a circulação do sarampo e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da gripe. No mundo já foram registrados mais de 500 casos de varíola dos macacos. No Brasil, há 3 sendo monitorados. O mundo ultrapassou os 500 casos de varíola dos macacos fora da África na última segunda-feira, no dia 30. Já são 568 infectados em 24 países até o meio-dia da última terça-feira. O Brasil ainda não tem casos confirmados, mas está analisando 3 suspeitas da doença. Esse é o maior surto fora do continente já registrado. As suspeitas brasileiras foram registradas no Ceará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A informação consta em um boletim do Ministério da Saúde, divulgado na última terça-feira com os dados do dia anterior. O primeiro caso na América do Sul foi confirmado na Argentina na última sexta-feira. Por enquanto, esse é o único país da região com infectados. Mas Bolívia e Guiana Francesa, além do Brasil, também lidam com suspeitas. O país com mais infectados é o Reino Unido, com 190 casos, seguido de Espanha, com 120, e Portugal, com 96. A Anvisa orientou medidas como o uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento em aviões e aeroportos para evitar a circulação do vírus no Brasil. A meningite volta a preocupar os órgãos de saúde. Conforme dados do Ministério da Saúde, só nos primeiros 3 meses deste ano já foram notificados 141 casos. De acordo com especialistas, as meninges são membranas que ficam ao redor do cérebro e da medula espinhal, cuja função principal é proteger o cérebro e o sistema nervoso.
A meningite é a inflamação da meninge, que é uma membrana que reveste o sistema nervoso central, como por exemplo o cérebro. Essa é uma condição de saúde, é uma condição médica de extrema importância, porque pode levar a casos graves, incluindo sequelas e até o óbito. Conforme dados do Ministério da Saúde, só nos primeiros 3 meses deste ano já foram notificados 141 casos. Como a meningite ela pode ser causada por vários micro-organismos diferentes, como vírus, bactérias, fungos, até a bactéria da tuberculose, esses micro-organismos eles são mais frequentemente transmitidos pela via respiratória. Então, a principal forma de transmissão da meningite é pela via respiratória. Entre os principais sintomas de meningite, podemos destacar febre alta, dor de cabeça forte, rigidez no pescoço, vômitos, confusão mental e dificuldade para se concentrar. O paciente que tem suspeita de meningite, ele deve ser considerado como uma emergência médica. Uma vez diante da suspeita, ele deve ser avaliado na emergência para ele ter o adequado diagnóstico e o pronto tratamento. De acordo com o doutor, a vacinação é a melhor forma de combater a doença. A principal forma de prevenção da meningite é manter o calendário vacinal em dia, porque a vacinação permite a proteção, a produção de anticorpos contra boa parte desses agentes que são causadores de meningite. Então, manter o calendário vacinal atualizado e as vacinas em dia são a principal ferramenta aí na prevenção do aparecimento de novos casos de meningite. E no próximo bloco você confere a pauta política e ainda o Dia Livre de Impostos. Voltamos já. União Brasil lança pré-candidatura de Luciano Bivar à presidência da República. Alexandre de Moraes diz que candidatos que propagarem fake news terão registros e mandatos cassados. Assuntos para a pauta política. Em evento no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, o partido União Brasil lançou oficialmente a pré-candidatura de Luciano Bivar à presidência da República. O partido surgiu da fusão entre o DEM e o PSL. Luciano Bivar disse que a principal bandeira de sua pré-campanha será a instituição de um imposto único federal. O pré-candidato garante que com esse imposto único, produtos e serviços ficarão mais baratos. Bivar é bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, além de empresário e deputado federal por Pernambuco em sua 4ª gestão. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, disse em reunião com representantes de 68 países que candidatos que forem propagadores de fake news podem ter registro ou mandatos cassados. O ministro, que assumirá a presidência do TSE a partir de agosto, citou 2 jurisprudências para embasar sua declaração de que a Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar as milícias digitais e as fake news nas eleições deste ano. Na última eleição, realizada em 2018, 48 milhões de pessoas não escolheram nenhum candidato no segundo turno, ou seja, pessoas que votaram nulo ou em branco. Mas será que estes números podem impactar nas eleições? Veja na matéria. Em períodos eleitorais, que acontecem a cada 2 anos no país, dúvidas a respeito do voto nulo e do voto branco afetam diversos eleitores brasileiros. O voto nulo traduz uma rejeição do eleitor aos nomes de todos os candidatos apresentados pelos respectivos partidos. O voto branco traduz também uma indiferença em relação aos nomes apresentados. De acordo com a coordenadora de eleições do TRE do Ceará, caso as eleições tenham mais de 50% dos votos nulos,
A eleição não é cancelada. Existe até uma desinformação sobre esse assunto e é sempre recorrente numa eleição, é de que se mais de 50% dos votos forem nulos, a eleição está anulada. Nós teremos uma outra eleição. Isso não é verdade. A eleição ela só é anulada quando os votos nulos eles são anuláveis por uma decisão judicial. O candidato foi cassado, houve uma fraude. Então, esses votos, no primeiro momento, eles são considerados válidos, mas depois da eleição, o candidato eleito perde esses votos porque os votos se tornam nulos. Aí sim. Mas essa de dizer que se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, anula a eleição, isso é uma desinformação. Com o objetivo de esclarecer dúvidas, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza um número telefônico. Justamente pensando em esclarecer dúvidas, esclarecer sobre as desinformações, inclusive nós temos informações sobre votos nulos, votos brancos, o TSE criou um chatbot, que é um número de WhatsApp, em que o eleitor cadastra e fica recebendo informações. Segundo Edna Saboia, os votos brancos e nulos têm o poder de interferir no resultado das eleições. Geralmente, numa eleição, nós temos um percentual aí de 7%, se considerado os votos nulos somados aos votos brancos. E isso interfere, sim. O resultado poderia ter sido diferente. Nós tivemos eleições municipais em que houve empate dos candidatos a prefeito. Então, quando há empate, vence o candidato mais velho. Mas perceba que um voto faria toda a diferença. Então, se aquele eleitor tivesse mudado a opção, tivesse participado politicamente, né, tivesse exercido seu direito de cidadão e escolhido um candidato, esse resultado poderia ter sido diferente. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou os partidos políticos a utilizarem o Pix como sistema de pagamento instantâneo do Banco Central para receberem doações de pessoas físicas para as campanhas das eleições de outubro. Por unanimidade, os ministros entenderam que as transações realizadas pelo Pix podem ser identificadas e são rastreáveis, não havendo qualquer impedimento para a arrecadação dos recursos. Além das doações de pessoas físicas, as campanhas também poderão contar com 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2022. O recurso é destinado ao financiamento público de campanhas políticas e está previsto no Orçamento Federal deste ano. Nesta quinta-feira, dia 2, será realizada no Ceará a 16ª edição do Dia Livre de Impostos. Ao todo, serão 200 lojas que oferecerão descontos de até 70%. Desde o início do ano, os brasileiros já pagaram mais de 1 trilhão em impostos, conforme aponta o Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo. Pensando nisso, a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem realiza no próximo dia 2 de junho a 16ª edição do Dia Livre de Impostos. O Dia Livre de Imposto ele veio para conscientizar a população da quantidade da alta carga tributária que a gente paga no nosso país. Os lojistas que aderem à campanha, eles dão os descontos, absorvem esse desconto, não é o governo que dá, né, para eles e repassam isso para a população. Para que a gente possa, mediante essa conscientização, levar para a população do quanto que a gente não tem de retorno em educação, em hospitais. Os consumidores poderão adquirir diversos produtos sem impostos. Dentre supermercados, lojas de vestuário, perfumaria, lojas de serviços, tem toda uma gama de opções que foi aderido dessa vez na campanha. Novidade é supermercado, né? Que o consumidor vai encontrar descontos de até 70%. A campanha nacional do Dia Livre de Impostos deste ano contará com o supermercado entre os participantes. Nós, esse ano, somos o primeiro supermercado a aderir à campanha. É uma parceria juntamente com a CDL Jovem. Então, nós estamos ofertando, em média, 10 produtos. Esses produtos eles vão estar sinalizados em uma gôndola específica. Nas nossas 16 unidades, temos lojas na capital e lojas no interior, todas as lojas vão aderir à campanha. O gerente da loja Almeida Cavalcante comentou sobre as expectativas de vendas neste período.
Nós estamos criando uma grande expectativa, até porque, por dados que não nos foram fornecidos, a campanha, né, nos anos anteriores, geralmente ela supera ao Dia das Mães. Então a gente está fazendo uma expectativa muito grande em cima desta ação. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Vamos conferir agora o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Depois de um dos mais restritos confinamentos de 2022, Xangai, a maior cidade da China, voltou a respirar de alívio. Às 0 horas desta quarta-feira, 25 milhões de moradores tiveram autorização para sair do isolamento. A população se reuniu na zona histórica para marcar a reabertura da maior cidade da China. A cidade registrou apenas 29 casos de Covid-19 na segunda-feira. Em abril, havia uma média de 20 mil novas infecções por dia. Iniciou nesta quarta-feira nos Estados Unidos o funeral das 21 vítimas do ataque à escola primária de Uvalde, no Texas. Centenas de pessoas marcaram presença no funeral da primeira criança de 10 anos. Os 20 funerais restantes vão decorrer ao longo das próximas 2 semanas. Salvador Ramos, o jovem de 18 anos, tinha ferido a tiro momentos antes a sua avó em casa. Na escola, matou 19 crianças e 2 professores antes de ser morto pela polícia. As autoridades estão sendo criticadas por terem conseguido atirar em Salvador. A Casa Branca anunciou o envio de mais armas à Ucrânia. Elas são mais avançadas e com maior precisão e alcance. O Kremlin criticou a decisão norte-americana e revelou não ter confiança na palavra de Volodymyr Zelensky. O reforço da ajuda militar à Ucrânia não se limitou a Washington. Berlim também anunciou a entrega de mais e melhores armas para as forças ucranianas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por sua vez, admitiu em entrevista que as forças ucranianas perdiam atualmente entre 60 a 100 soldados por dia e cerca de 500 feridos em combate. Vamos agora para as imagens que marcaram esta quarta-feira. A Marinha do Brasil, juntamente com a Marinha Nacional da França e o Exército de Terra francês, exercitaram a interoperabilidade e capacidade de operar de maneira combinada por meio da Operação Fortaleza. O exercício tem como propósito incrementar a capacitação dos militares envolvidos, contribuir para a política externa do país e aumentar a segurança marítima no Atlântico Sul. Foi realizada nesta quarta-feira a Operação Anfíbia na Praia Mansa, envolvendo navios e fuzileiros navais brasileiros e franceses. O exercício contou com a participação de mais de 450 militares das 2 nacionalidades. As buscas por pessoas desaparecidas após deslizamentos e enxurradas causadas pela chuva em Pernambuco foram retomadas nesta quarta-feira. De acordo com o Comando e Controle Regional do Estado, 11 pessoas ainda não foram localizadas. As Forças de Segurança Pública e Defesa Social já têm os nomes de 9 das 11 pessoas que ainda não foram localizadas. E o ator Johnny Depp venceu o processo de difamação que move contra a ex-mulher, que disse ter sido vítima de violência doméstica. Depois de mais de um mês de depoimentos em um tribunal na Virgínia, Estados Unidos, o júri considerou que Heard difamou seu ex-marido em um artigo do Washington Post de 2018, no qual ela escreveu sobre ser uma figura pública que representa o abuso doméstico. De acordo com a decisão, as afirmações de Heard são falsas e difamatórias porque tratavam especificamente de seu relacionamento com Depp. O ator será indenizado em 15 milhões de dólares.
E o Supremo Tribunal Federal voltou hoje a recomendar o uso de máscaras nas dependências da Corte em Brasília. A medida foi tomada em função do aumento do número de casos da Covid-19 registrados nos últimos dias no Distrito Federal. A medida tem vigência até o dia 22 de junho, podendo ser prorrogada em função da evolução dos números da pandemia. A portaria publicada nesta quarta-feira recomenda o uso de máscaras de proteção facial bem ajustadas e cobrindo boca e nariz imprescindivelmente em ambientes de uso coletivo e nos veículos de transporte de passageiros. A taxa de transmissão da Covid-19 em Brasília acelerou ao longo do mês de maio, segundo dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram ou nosso e-mail, jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. Continue acompanhando a nossa programação. União Brasil, informação além da notícia.